Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Fabiano, tá? E hoje a gente vai continuar na unidade 1, falando sobre redes e hierarquia urbana, na página 222, tá? Urbanização, né, é um tema que a gente estudou anteriormente, né, que fala sobre a diminuição da área rural e o crescimento das cidades, né? Hoje as cidades são dotadas de muita infraestrutura, tá? Uma rede de transportes, troca de mercadorias, produtos, circulação de pessoas, tá? A gente vê energia elétrica, internet, ruas pavimentadas, edifícios, né, comerciais e também tanto domiciliares. A gente vê uma área muito urbanizada, muito avançada tecnologicamente, tá? Então a hierarquia urbana e as redes urbanas fazem parte disso, tá? Então as cidades, né, como está escrito aqui, né, as cidades ao se distribuírem espacialmente formam uma rede urbana, tá? Essa rede urbana é uma interligação, tá, em relação a transportes rodoviários, por exemplo, tá, ou linhas férreas, tá? Hoje o transporte rodoviário ele é o mais utilizado no Brasil, né? O transporte ferroviário nem tanto, já infelizmente o transporte ferroviário está falido. São poucas linhas férreas que existem no Brasil hoje, tá? Mas afinal de contas, né, como que as cidades são organizadas, né, através dessa rede urbana? Para a gente compreender essa organização, primeiramente precisamos entender que as cidades, né, eles são espaços onde há uma intensa troca de mercadorias, bens e serviços que interagem entre si de forma muito dinâmica, que polarizam diversas atividades econômicas, como a indústria, tá, o comércio, ocasionando uma troca de materiais, né, mercadorias, fluxo de pessoas, etc. E também o imaterial, chamado fluxo de informações entre as cidades, tá, em relação ao avanço tecnológico, as transações comerciais, as comunicações, tanto os meios de transporte como os meios de comunicações evoluíram muito. Então o imaterial e o material eles são muito dinâmicos nas principais cidades do mundo, e inclusive no Brasil, né, como a nossa grande maior metrópole nacional, que é São Paulo. Essas trocas e relações formam a chamada rede urbana, que é o conjunto de cidades de um determinado território. Então essa interligação terrestre, tá, pelos meios de transporte, também pelos meios de comunicação, tá, forma uma teia urbanística, ou seja, uma teia urbana entre uma cidade mais desenvolvida para com a menos desenvolvida e assim sucessivamente. Então essa interligação, tá, tanto estadual como interestadual ou fora da região do Rio do Sudeste, por exemplo, formam as redes urbanas, tá, no nosso território brasileiro. E repetindo, né, mais de 84% do território brasileiro já é urbanizado e o restante ainda não é. Então, com o avanço científico e tecnológico, a articulação entre as cidades se estreitou de tal maneira que hoje não existe mais lugares distantes, né? Hoje o planeta está mais curto, né, menor. De uma forma conotativa, os meios de transporte te levam para qualquer parte do mundo em horas ou em um dia, por exemplo, né? Em tempo real você conversa com as pessoas através da internet, através da teleconferência, através de e-mail, através das redes sociais. Então você não precisa se deslocar de um lugar para o outro, a não ser que seja muito necessário, mas você pode se comunicar, tá, e chegar até esse local também, tá, rapidamente, de carro, de ônibus, de metrô, de trem, tá? Com isso, o avanço científico, o avanço tecnológico, tanto nos meios de comunicações como nos meios de transporte, fizeram com que o planeta hoje ficasse encolhido do que era antes, né? Como na época das grandes navegações. Na época das grandes navegações, galera, demorava-se meses, dias para chegar no território, né? Então, hoje a gente vê as embarcações, os navios cargueiros mais, né, fortificados, mais bem elaborados, produzidos pela construção naval, os aviões supersônicos, os aviões, né, levando pessoas para diversas partes do mundo, tá? Então
A gente vê o campo tecnológico, o estudo de transportes, a informática também, um sistema de informações muito, mas muito intenso, tá? E causando aí uma interligação, tá? Bem desenvolvida entre as cidades, tá? Não só no Brasil como no mundo. Nessa imagem, galera, a gente vê aí, né? Uma interligação, uma teia de comunicações, tá? Tanto no meio imaterial, né? Nos sistemas de informações, como no meio material, no encontro de pessoas e na circulação também, ó, nas redes urbanas, onde a gente vê aqui que há um fluxo, uma teia de informações, uma teia de interligação, de interação, tanto material como imaterial. Nesses mapas mundos aqui a gente vê o planeta, né, encolhido, né, através da evolução, tá, da velocidade do meio de transporte, né, desde 1500, tá, século XV, XVI, XIX, até o século XX e XXI a gente vê, tá, as velocidades das embarcações, dos transportes terrestres aumentando, tá? Velocidade de carruagem dos barcos a vela, 17 km por hora, isso em 1500, tá? Século XV, século XVI até o século XVIII, tá? Século XIX também aqui, ó, 1850, 1930, no século XX, ó, velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora, e barcos a vapor, 57 km por hora. Nos anos 50, aviões, tá, a propulsão, chegando aí a 640 km por hora, e os jatos supersônicos, né, de 800 a 1100 km por hora a partir dos anos 1960. Então, não é que o planeta diminuiu o espaço de tempo para chegar em qualquer parte do mundo, tá? Tanto nas áreas, nos transportes aéreos, como de navegação, e também transporte rodoviário. Tem também muitos países que têm um sistema de ferrovias, tá? Sistema ferroviário, metroviário, muito bem desenvolvido, como a China, como o Japão, nos Estados Unidos, mas o Brasil, infelizmente, tá, o nosso sistema ferroviário está falido, quebrado, tá? Não temos poucas linhas férreas aí. Se a gente for contar, passa de 2.500 quilômetros, tá, de linhas férreas no Brasil que ainda estão nativas, né, carregando matéria-prima, ainda também transitando, levando pessoas para os seus trabalhos, tá, nas principais cidades. Mas o transporte rodoviário, desde a década de 60 para cá, tá, ele evoluiu muito e é o mais utilizado no Brasil. As redes urbanas, não só de um país, mas do mundo, encontram-se praticamente articuladas e integradas. Isso faz com que os grandes centros financeiros e de poder econômico do capitalismo exerçam um grande controle dos mercados globais, fluxo de capitais, difusão de hábitos e etc. Então, a gente está aí num mundo globalizado, onde o meio técnico, científico, né, a tecnologia vem avançando muito, e com isso as redes urbanas cada vez mais estão o quê? Atreladas, articuladas, integradas uma com as outras, pelas principais cidades do mundo. Pode ser por via terrestre, por via aérea, tá? Uma via marítima, tá? Uma via hidroviária pelos rios. A gente vê aí uma evolução muito grande global, tá? Onde os fluxos de capitais, tá, de dinheiro são tudo feitos pela internet, a difusão de hábitos, tá, na culinária, no modo de se vestir, entre outras culturas, né, no mundo globalizado, e o poder econômico capitalista que exerce a grande influência, tá, nas redes urbanas de todo o mundo, inclusive no Brasil. Temos alguns conceitos aí em relação à rede urbana, né? Metrópole aí é uma grande área que abriga 1 milhão de habitantes. A região metropolitana é um conjunto de integração, tá, de municípios a uma cidade central. E a megalópole, né, Rio, São Paulo, ocupam 25% da população e 60% da produção industrial. Então são as áreas mais urbanas em todo o mundo, inclusive no Brasil, com as duas metrópoles, né, a global, que é São Paulo, a metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro, tá, que comandam, né, na região sudeste, comanda a economia do Brasil hoje, com a maior parte da população e a maior parte
tá, do desenvolvimento industrial que foi no Sudeste, desde da economia do café até hoje. Mega cidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Refere-se a cidades muito grandes em termos populacionais, não considerando outros aspectos desses centros urbanos. Expressa, portanto, um aspecto estritamente quantitativo. Cidades globais, cidades que exercem influência no mundo todo, Nova York, Tóquio, Paris. Brasil, destaque para a cidade de São Paulo, com mais de 19,6 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com mais de 11,8 milhões de habitantes. E galera, temos uma rede urbana atual, tá? Essa rede urbana está nos mostrando aqui, além de uma integração terrestre, tá? Além de uma interligação de pessoas, uma interligação de infraestrutura, tá? No campo também informacional, de telecomunicações, de transporte, nos mostra aqui uma hierarquia urbana, tá? Nessas trocas, tá? Cada cidade, né? Nessas trocas de mercadorias, circulação de pessoas, de informações, tá? Cada cidade tem um poder diferente de influência de acordo com a sua importância econômica e também política, e também de oferta de equipamentos públicos, ou seja, políticas públicas e serviços para a população. Ela ocupará o seu espaço de chamada hierarquia urbana. Assim podemos dizer que o espaço urbano mundial estrutura-se obedecendo uma rede em que os grandes aglomerados internacionais polarizam os centros menores. Então a gente vê aqui, tá? No Brasil, a metrópole global, que é São Paulo, a metrópole nacional Rio de Janeiro, a metrópole regional, podemos destacar aí Belo Horizonte, o centro regional como Belém do Pará, tá? A cidade local, os municípios, e as vilas são os bairros. Então essa hierarquia aqui nos mostra o grau de subordinação, tá? Nas áreas econômicas, né? Metrópole global São Paulo é a maior metrópole do Brasil hoje e apresenta o maior índice de industrialização, o maior índice de rentabilidade econômica, né? Ou seja, que lucra, que tem um produto interno bruto maior no Brasil, que é o PIB é a soma de todos os lucros obtidos na mineração, na pecuária, na agricultura, na indústria e no comércio. É o que tem a maior receita do Brasil hoje em relação à coleta de impostos. Depois o Rio de Janeiro, como uma metrópole nacional, mas uma metrópole global, ou seja, uma cidade global, tá? É São Paulo, como Nova York também como Munique, como Berlim, como Tóquio, Nova Delhi na Índia, como Pequim na China, como Roma na Itália, tá? Dentre outras grandes cidades globais, ela comanda, tá? A economia do país. Então cada área dessa aqui, ó, em relação à rede urbana, essa interligação da rede urbana apresenta aí uma hierarquia urbana, tá? No campo econômico, político e também em infraestrutura populacional de serviços públicos. Ok, galera? Aqui temos exemplo, né, do mundo estrangeiro, né, aí os países de fora do Brasil, né, como Zurique, tá, na Suíça, tá, é sede de importantes empresas desempenhando um papel de cidade global, mas tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Dhaka, em Bangladesh, tem mais de 13 milhões de habitantes, sendo uma mega cidade, mas devido à limitação da sua infraestrutura, não é uma cidade global, tá? Então a gente vê aqui dois exemplos aí de metrópoles, né, que são diferentes, né? A Zurique é mais rica, mas não tem aí um número considerável de habitantes, mas Dhaka em Bangladesh, né, Bangladesh é um país da Ásia, Dhaka, né, tem aí mais de 13 milhões de habitantes, onde a população é bem maior do que em Zurique, na Suíça. Então a gente vê aí diferenças de um país desenvolvido, Suíça, e um país subdesenvolvido pobre. Uma tem aí infraestrutura, uma rede de integração urbana muito intensa, a economia é maior, a política é influente, enquanto de Bangladesh, tá, por ter maior número de habitantes, tá,
sendo uma mega cidade, mas não é uma cidade global que influencia o mundo no campo político, econômico, tá? E em relação à infraestrutura, por ser um país subdesenvolvido, pobre, tá? Mas tem aí 13 milhões de habitantes, é uma mega cidade. Então, a mega cidade está relacionada mais ao que? A quantitativo do que a riqueza, o campo tecnológico, a área mais bem estruturada, tá? Já uma cidade global, não, uma cidade global ela é o que? Ela não dá muita ênfase, muita importância por ser muito densamente povoada, tá? Mas sim desempenha um papel muito importante no campo capitalista, né? No campo político, econômico, da infraestrutura, de serviços públicos para a população. Essa é a diferença também aqui de cidade global, tá? Para a mega cidade, que é Bangladesh, cidade global, Zurique na Suíça.